TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais uma edição do Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quinta-feira, 18 de junho, e você vai ver a seguir. Justiça multa Estado em R$30 mil e dá 5 dias para apresentar plano da DEAN em Petrópolis. TCE rejeita arquivamento e mantém apuração sobre aumento de 70% nos salários de Ingo Rames e do secretariado. TCE dá prazo para que Paraíba do Sul apresente documentos referentes às contas de 2024. Lei seca completa 18 anos e Petrópolis mantém índice de alcoolemia acima da média do estado. Acúmulo de lixo e resíduos em trechos da Rua Teresa gera reclamações de moradores e comerciantes. Últimos preparativos para a 37ª edição da Bauer Fest movimentam o Palácio de Cristal. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A gente começa o nosso jornal de hoje falando de um passo importante que foi dado nesta semana para reforçar a segurança e a proteção das mulheres aqui em Petrópolis. Representantes da Polícia Civil fizeram uma vistoria técnica em um casarão na rua Dr. Saerpe, no centro da cidade. O espaço, que pertence ao Instituto de Previdência de Petrópolis, foi apresentado pela Prefeitura Municipal como a principal opção para receber a futura Delegacia de Atendimento à Mulher. Estamos aqui agora ao vivo com a Evelyn Carvalhais, que vai conversar com a gente sobre. Boa tarde, Evelyn. Tudo bem? Fala um pouco sobre esse espaço, esse casarão que foi disponibilizado pela Prefeitura para a possível construção da nova delegacia. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, o casarão está fechado há cerca de 8 anos e está localizado na rua Doutor Saerpe, número 39, aqui no centro de Petrópolis. Pelo modelo de parceria que está sendo desenhado, o local vai ficar sob responsabilidade do Estado. A Polícia Civil vai assumir o pagamento de um aluguel e vai cuidar de todas as obras, reformas e adaptações necessárias para que o espaço vire uma delegacia moderna e acolhedora. Embora a criação e o funcionamento da delegacia sejam obrigações do governo do estado, segundo a Prefeitura de Petrópolis, um trabalho foi feito desde 2025 para ajudar a encontrar um imóvel para abrigar de forma acolhedora tanto os profissionais quanto as mulheres atendidas. Com a vistoria realizada, os dados técnicos já foram enviados para que o Estado conclua o cronograma de instalação e o contrato de locação possa ser assinado. Bom, a gente fica agora na expectativa, né, Mariana? A gente já fez algumas matérias sobre isso, inclusive conversando com a população, e o desejo é sempre o mesmo, que a gente tenha, de fato, uma delegacia especializada no atendimento à mulher funcionando 24 horas. Então, dito isso, a gente segue aqui na expectativa que isso se concretize de fato, né? Levando em consideração os casos de feminicídio, violência contra a mulher, tem aumentado, isso se faz muito necessário, né? Ainda demorando um pouco, mas agora a gente, com esse pontapé inicial, a gente espera que tudo ocorra de forma mais rápida possível para que esses atendimentos possam ser feitos para as mulheres aqui do município. Volto com você. Evelyn, é exatamente isso. É um passo super importante para a construção desse equipamento que é extremamente necessário no nosso município, visto, como você falou, o aumento dos casos. E amanhã teremos uma matéria completinha sobre o assunto e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pelas informações e um bom trabalho para você, viu, Evelyn? E seguimos nesse assunto agora para falar que a Justiça de Petrópolis negou um novo pedido do governo do estado do Rio de Janeiro para ampliar o prazo de apresentação do plano de instalação
da própria Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui no município. Na mesma decisão, o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil, determinou a multa de R$ 30 mil pelo descumprimento da determinação anterior e estabeleceu agora um prazo de 5 dias para que o Estado apresente o planejamento completo da unidade. A ação foi proposta pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Em uma decisão anterior, a Justiça havia concedido tutela de urgência determinando que o Estado apresentasse em até 30 dias um plano detalhado com cronograma para a implantação da DEAN em Petrópolis, incluindo uma definição do imóvel, etapas de adaptação ou obras, previsão de pessoal e aquisição de equipamentos. Também foi estabelecido um prazo até agosto de 2026 para a execução integral das medidas. Nós estamos agora no mês de junho, esse plano não foi apresentado, então há um verdadeiro descumprimento da ordem judicial. Nós peticionamos para comunicar o juiz desse descumprimento. O juiz reconheceu numa decisão da data de ontem de que o Estado de fato está em mora, quer dizer, ele não cumpriu essa ordem judicial. Após recorrer da decisão por meio de um agravo de instrumento, o governo do estado solicitou a prorrogação do prazo mais 90 dias, alegando complexidade administrativa e dificuldades para localizar um imóvel adequado para a instalação da delegacia. Entretanto, o magistrado destacou que o pedido de efeito suspensivo do recurso já havia sido negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mantendo a validade da determinação judicial. É importante novamente ressaltar que há recurso disponível no Fundo Nacional de Segurança Pública, que já foi transferido para o Estado do Rio de Janeiro e que seria um recurso suficiente para instalar a Delegacia de Atendimento à Mulher em Petrópolis. Na decisão, o juiz ressaltou que a obrigação imediata não era a construção ou instalação física da unidade, mas apenas a apresentação do plano e do cronograma. Segundo ele, mais de 80 dias se passaram desde o primeiro pedido de prorrogação do prazo, sem que o Estado apresentasse sequer um esboço das medidas que pretende adotar. O magistrado também rejeitou os argumentos relacionados à falta de servidores e às limitações orçamentárias decorrentes do regime de recuperação fiscal. Para ele, essas dificuldades não justificam o descumprimento da ordem judicial e deveriam servir de base para um planejamento administrativo eficiente. A gente tem recurso público, a gente tem uma decisão judicial determinando, a gente já tem um movimento do município de Petrópolis para a disponibilização desse imóvel. E nós temos uma situação hoje no Brasil e que é notícia todos os dias de violência contra as mulheres, de casos de feminicídio. Então, é injustificável essa demora do Estado do Rio de Janeiro em apresentar esse plano de instalação. Ao indeferir a prorrogação, o juiz Jorge Luiz Martins Alves afirmou que conceder um novo prazo representaria um prêmio à desídia administrativa, ou seja, um desleixo, e enfraqueceria o poder de coerção do judiciário. Com isso, ele declarou exigível a multa única de R$ 30 mil e determinou que o Estado apresente o plano detalhado em até 5 dias. O juiz ainda advertiu que o descumprimento desse novo prazo poderá resultar no aumento das penalidades e até ser interpretado como ato atentatório à dignidade da justiça, nesse caso, um desrespeito ao funcionamento do Poder Judiciário. Após o cumprimento das determinações, o processo vai retornar para nova análise, quando vai poder ser avaliada a realização de uma audiência especial para discutir o caso. Por fim, a Justiça determinou que a intimação do Estado seja realizada por um oficial de justiça, em caráter de urgência, reforçando a necessidade do cumprimento imediato da ordem judicial. Nossa equipe questionou o governo do estado, que informou que vai recorrer das decisões judiciais por entender que Petrópolis já conta com estruturas especializadas para o atendimento de mulheres vítimas de violência. A Polícia Civil destacou que a 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, possui um núcleo integrado de atendimento à mulher, com policiais capacitados e espaço adequado para acolhimento e registro de ocorrências. O modelo adotado no município segue o mesmo padrão utilizado em outras cidades do estado que dispõem desse tipo de atendimento especializado, segundo o governo do estado do Rio de Janeiro.
E o Tribunal de Contas do Estado decidiu nesta quarta-feira dar prosseguimento à análise da denúncia que questiona o reajuste de aproximadamente 70% nos salários do prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, e do vice-prefeito Albano Filho e também dos secretários municipais. Por 3 votos a 1, o plenário acompanhou o voto da conselheira revisora Mariana Montebello Willimon, convertendo a denúncia em representação e determinando diligências para que a Prefeitura prestasse esclarecimentos. Quem tem mais informações é o repórter Gabriel Hatz. A decisão do plenário foi diferente da apresentada pelo relator do processo, o conselheiro substituto Cristiano Lacerda. Em seu voto, ele defendia a conversão da denúncia em representação, mas também o arquivamento do processo. O argumento era de que a discussão estaria fora da competência dos tribunais de contas. No entanto, prevaleceu o entendimento da conselheira revisora. Com isso, a Prefeitura de Petrópolis terá que prestar informações ao Tribunal de Contas sobre o reajuste aprovado pela Câmara Municipal no fim de 2024. A representação tem origem em uma denúncia apresentada pelo vereador Léo França. O parlamentar questiona a legalidade do aumento aprovado pelos vereadores em dezembro de 2024, quando Ingo Rames ainda exercia o mandato na Câmara Municipal, embora já tivesse sido eleito prefeito. O reajuste já havia sido suspenso por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, pela própria Prefeitura, após a decretação de estado de calamidade financeira. Agora, o processo segue em tramitação no Tribunal de Contas do Estado e entra em fase de instrução, com a coleta de informações e documentos que serão analisados pelos conselheiros da Corte. A redação buscou um posicionamento da Prefeitura de Petrópolis e aguarda. Gabriel Hatz, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. E ainda falando sobre o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, mas agora sobre outra cidade da nossa região de cobertura, o órgão deu mais uma oportunidade para que sejam sanadas as falhas na prestação de contas da Prefeitura de Paraíba do Sul, referente ao exercício de 2024, período em que o município era administrado pela então prefeita Deise Débora Alexandra Neves. Em uma decisão monocrática assinada pelo conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento, o órgão determinou a notificação do atual prefeito, Júlio de Souza Bernardes, para que apresente em até 15 dias as razões de defesa e envie a documentação que continua pendente. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, mesmo após a manifestação da atual gestão de Paraíba do Sul, os documentos encaminhados não foram suficientes para regularizar o processo de prestação de contas. Entre as pendências apontadas estão decretos de abertura de créditos adicionais que não foram anexados, inconsistências nos dados informados ao Sistema Integrado de Gestão Fiscal na área da educação e ausência de demonstrativos exigidos para comprovação da aplicação dos recursos do Fundeb. O relatório técnico destacou, por exemplo, divergências entre os valores registrados nos sistemas oficiais. Enquanto o sistema apontava 30 milhões e 400 mil reais em despesas encaminhadas na educação em 2024, os demonstrativos contábeis apresentavam montantes superiores a 72 milhões. Também foram identificadas diferenças nos saldos financeiros do Fundeb e ausência de documentos obrigatórios para análise dos gastos mínimos constitucionais em educação. Na decisão, o conselheiro reforçou que, embora a responsabilidade pelo mérito das contas recaia sobre a gestora do exercício analisado, cabe ao prefeito sucessor formalizar e encaminhar corretamente a prestação de contas ao tribunal. Por isso, a ex-prefeita também foi comunicada para atuar em conjunto com a atual administração na regularização das informações, sendo alertada de que a falta da documentação vai poder comprometer a emissão do parecer prévio sobre as contas de sua gestão. Após a conclusão da análise técnica, o TCE vai emitir um parecer prévio recomendando a aprovação ou rejeição das contas. A decisão final, no entanto, vai caber à Câmara Municipal de Paraíba do Sul, que vai ser responsável pelo julgamento político-administrativo da prestação de contas do exercício de 2024. A nossa equipe questionou o município de Paraíba do Sul e aguarda um posicionamento. A reportagem tentou contato também com a ex-gestora, mas sem sucesso. E agora, mudando de assunto e voltando aqui para Petrópolis, a Lei Seca completa 18 anos nesse mês, com resultados importantes na redução de mortes e acidentes de trânsito em todo o país. Mas aqui na cidade imperial, os números ainda acendem um alerta.
Petrópolis registra índices de motoristas flagrados após o consumo de álcool superiores à média estadual e acumula mais de 1.400 atendimentos a vítimas de acidente de trânsito apenas em 2025. Dados da Operação Lei Seca mostram que, em 2025, Petrópolis teve 15 ações de fiscalização com mais de 1.500 motoristas abordados. Ao todo, foram registradas 683 infrações, sendo 262 por alcoolemia. O índice de motoristas flagrados após consumirem bebidas alcoólicas chegou a 16,47% no ano passado. Nos 4 primeiros meses de 2026, o percentual aumentou para 16,85%. Os números chamam a atenção porque estão acima da média registrada no estado do Rio de Janeiro, que teve pico de pouco mais de 10% no período pós-pandemia. 18 anos após a criação da Lei Seca, especialistas reforçam que a fiscalização continua sendo uma das principais ferramentas para reduzir acidentes e salvar vidas. Mas os números de Petrópolis mostram que a conscientização ainda é um desafio. O deputado Hugo Leal, autor do projeto que deu origem à Lei Seca, destaca a necessidade da evolução constante das fiscalizações, com o objetivo de reduzir cada vez mais os índices de acidentes. A Lei Seca só apura o uso de álcool e direção. Nós evoluindo, já discutimos em vários outros ambientes, a questão de outras drogas. É necessário, um pouco mais complexo a fiscalização, mas é necessário você agir, né, avançar para outras drogas que também tiram a capacidade motora do motorista. Desde que entrou em vigor, em 2008, a Lei Seca ajudou a reduzir as mortes e os feridos no trânsito em todo o estado. Ainda assim, os dados mostram que misturar álcool e direção está longe de ser uma prática incomum e continua colocando vidas em risco. E agora vamos dar destaque para uma das várias notícias que recebemos todos os dias, onde moradores e comerciantes da Rua Teresa, que é um dos principais polos comerciais de Petrópolis, têm reclamado do acúmulo de lixo em alguns pontos da via. Além do mau cheiro e da aparência desagradável, a situação tem gerado preocupação com a saúde pública e a proliferação de insetos e animais. Em meio a um movimento de moradores, comerciantes e turistas, sacos de lixo e entulho podem ser encontrados em diferentes trechos da Rua Teresa. A situação chama a atenção de quem passa pelo local e, segundo quem trabalha e mora na região, tem se tornado um problema recorrente. Na servidão localizada no número 32 da via, as reclamações têm sido ainda mais frequentes. Aqui na Rua Teresa, um dos principais cartões postais do comércio de Petrópolis, o que deveria chamar a atenção dos clientes são as vitrines. Mas em alguns pontos da via, o acúmulo de lixo e entulho também tem feito parte da paisagem e gerado reclamações. Além do impacto visual, ainda existe a preocupação com o mau cheiro e com o aparecimento de insetos e outros animais. É difícil até, a gente não tem nem como sair aqui à noite, porque além do lixo, né, isso aqui virou um ponto de tudo, né? De droga, de usuário de droga, de pessoas bêbadas. Ontem mesmo eu passei uma situação muito desagradável aqui, com uma pessoa, com um homem aqui à noite, entendeu? Fui abrir a janela da minha casa, estava aqui e eu passei uma situação muito chata. Moradores e comerciantes cobram mais fiscalização e medidas que ajudem a coibir o descarte irregular de resíduos na região. E agora com a caçamba que está toda quebrada, eles pegam o saco do chão e a caçamba continua cheia, né? Então continua, no outro dia o pessoal colocando a lixarada e fica desse jeito que você, né, viu aqui. E isso incomoda muito, porque é na porta da minha casa, né? A moradora afirma ainda que já registrou reclamações junto à ouvidoria da Condep, mas diz que o problema persiste. Ela também relata que resíduos descartados de forma irregular agravam a situação. Esse entulho vem de tudo quanto é lado. Tem gente que para de carro aqui para colocar entulho. Da onde vem eu não sei, mas os daqui da Rua Teresa, eu sei que é loja que fecham, né, que eles fazem obra em loja, obra em casa. Então é coisas de loja, coisas de casa também, né, é colchão, é guarda-roupa, é fogão, o que tiver eles vão colocando aqui. Param para colocar aqui, virou um ponto de lixão. Cássia pede que o poder público tome providências e ajude a população local. O meu apelo para as autoridades, né, pessoal da prefeitura, da Condep, não sei quem resolve isso, acabar com esse ponto de lixo aqui.
Porque não está dando mais, está insuportável já isso, e está incomodando muito. Eu tenho criança pequena em casa, entendeu? Tenho minha sogra de idade, entendeu? E está incomodando demais, não dá mais, não tem condições desse lixo continuar aqui. Em nota, a Prefeitura informou que a coleta de lixo domiciliar na Rua Teresa é realizada diariamente no período noturno e que uma equipe de supervisão será enviada ao local. O município também afirmou que o recolhimento de entulho foi feito no dia 10 de junho e que um novo atendimento já está sendo programado. A Prefeitura destacou ainda que o material acumulado é composto por restos de obra e poda, cujo descarte em vias públicas é considerado crime ambiental, sujeito a multa de até R$11 mil. E agora, mudando totalmente de assunto, começa nesta sexta-feira, ou seja, amanhã, a 37ª edição da Bauerfest, a tradicional festa do colono alemão de Petrópolis. E olha, faltando poucos dias para a abertura oficial, os trabalhos de montagem e organização estão na reta final no Palácio de Cristal, que será o principal palco do evento até o dia 5 de julho. Veja só. Barracas, palco, decoração e toda a estrutura necessária para receber moradores e turistas já estão praticamente concluídas. A programação do primeiro dia contará com apresentações folclóricas, bailão e a transmissão do jogo da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo, além da tradicional sangria do primeiro barril de chopp. Os preparativos para a 37ª Bauerfest já estão na reta final aqui no Palácio de Cristal. A estrutura está quase pronta para receber moradores e turistas de todo o Brasil, a partir desta sexta-feira, dia 19, em mais uma edição que promete celebrar a tradição alemã aqui em Petrópolis. Além da programação cultural e gastronômica, a Prefeitura preparou um esquema especial de mobilidade para os 17 dias de festa. A rua Alfredo Pachá segue interditada por causa da montagem da estrutura, enquanto a rua Padre Siqueira opera com a mão invertida para facilitar o fluxo de veículos na região. Segundo o secretário de Turismo, Ney Carvalho, o planejamento deste ano inclui ajustes no trânsito e reforço na operação viária no entorno do Palácio de Cristal. É entender que todo esse movimento é importante para a cidade, na geração de emprego direta e indireta, movimentando a nossa economia. Então, que nós tenhamos um pouco de paciência, apesar que nós já temos feito um trabalho de pertencimento e muita gente já tem entendido a importância não só da Bauer, como de outros eventos para a economia da nossa cidade. A expectativa é de grande movimentação já nesse primeiro fim de semana. Para atender o público, a Prefeitura também organizou operações especiais de transporte, segurança, limpeza urbana e atendimento aos turistas. A expectativa é de que nós venhamos superar esse número do ano passado, tendo um novo recorde, com quase 100% de ocupação hoteleira nesse primeiro final de semana da Bauerfest. E, claro, consequentemente, isso vem impactar toda a rede hoteleira, gastronômica e o comércio local. A segurança também receberá reforço durante a Bauerfest. Além do trabalho da Guarda Civil Municipal, a operação contará com o apoio da Polícia Militar, incluindo o Batalhão de Policiamento Turístico e equipes do 26º Batalhão. De acordo com a organização, o planejamento foi definido em reuniões entre as forças de segurança para garantir tranquilidade a moradores e visitantes durante todo o evento. E ainda teremos alguma segurança privada também que vai colaborar conosco aqui no interior do Palácio. Então, a garantia total da segurança do público dentro, nas imediações, né, e fazendo jus a esse título de Petrópolis, a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. A Bauerfest terá início nesta sexta-feira, dia 19, e segue até o dia 5 de julho com atrações culturais, apresentações folclóricas, música e gastronomia típica. A entrada é gratuita e a programação completa está disponível no site da Prefeitura de Petrópolis. E você vai ver no próximo bloco. Denúncias de violência contra idosos aumentam 24% no estado do Rio de Janeiro. Anvisa cria grupo para avaliar segurança da vacina da dengue do Butantan. Rede estadual abre matrículas da EJA para o segundo semestre. MEC amplia prazo para pagamento da taxa de inscrição do Enem até o dia 22 de junho. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já.
Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro divulgou um novo levantamento que acende um alerta sobre a violência contra a pessoa idosa. Os casos recebidos pela ouvidoria da instituição aumentaram 24% entre 2024 e 2025. O balanço foi apresentado durante um evento em comemoração ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. De acordo com o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Pessoa Idosa do Ministério Público, o número de denúncias passou de 2.386 em 2024 para 2.967 em 2025. Ao todo, 2.816 pessoas idosas foram vítimas de algum tipo de violência no ano passado. A maioria das vítimas é do sexo feminino. Das 2.816 pessoas atendidas, 2.002 eram mulheres. Os dados também mostram que a residência das vítimas continua sendo o principal local onde as violações acontecem, com 2.154 casos registrados. Entre as formas de violência identificadas, a negligência aparece como a mais recorrente, representando 29% das ocorrências. Esse tipo de violência é caracterizado pela falta de atenção, cuidados e assistência à pessoa idosa. Segundo o coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Pessoa Idosa, Luiz Cláudio Carvalho, muitos casos ainda não chegam ao conhecimento das autoridades, o que contribui para a subnotificação. Ele destacou a importância da atuação do poder público e do fortalecimento das redes de apoio às famílias, principalmente nos casos em que a pessoa idosa perde a autonomia e passa a necessitar de cuidados contínuos. A população pode denunciar ao MPRJ casos de violência contra a pessoa idosa pelo telefone 127 nos canais da ouvidoria do Ministério Público ou pelo Disque 100, Serviço Nacional de Recebimento de Denúncias de Violações de Direitos Humanos. E agora falando sobre saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, criou um grupo de trabalho para aprofundar a avaliação da segurança da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. A medida prevê a análise de eventos adversos, benefícios e possíveis riscos relacionados ao imunizante. De acordo com a portaria publicada nesta terça-feira, o grupo vai coordenar e dar suporte técnico às atividades de um painel de especialistas responsável por analisar dados clínicos de eventos adversos notificados após a aplicação da vacina. O colegiado também será responsável por avaliar informações complementares apresentadas pelo detentor do registro do imunizante e consolidar dados necessários para revisar o perfil de risco e benefício do produto. A iniciativa faz parte das ações de farmacovigilância, que consistem no monitoramento contínuo da segurança de vacinas e medicamentos após a liberação para uso. O grupo será formado por representantes de diferentes áreas da Anvisa, incluindo setores responsáveis por produtos biológicos, farmacovigilância, monitoramento de produtos e inspeção sanitária. O Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde poderá participar das atividades como convidado. Já o painel de especialistas terá caráter consultivo e será composto por profissionais externos à agência, selecionados com base em critérios de qualificação técnica, experiência profissional e ausência de conflito de interesses. A participação será voluntária e sem remuneração. As conclusões do grupo e do painel servirão como subsídio técnico para as decisões da diretoria colegiada da Anvisa, que é responsável pelas deliberações finais sobre o tema. O grupo terá duração indeterminada e poderá permanecer em atividade enquanto houver necessidade de acompanhamento e análise relacionados à segurança da vacina. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco temos o Correio Esportivo.
Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávia. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. E vamos agora ao Correio Esportivo com as principais notícias do mundo do esporte com o Peterson e Gabriel Toledo. Olá e começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esporte aqui na TV Correio da Manhã. E na edição de hoje a gente vai focar, é claro, no futebol e também no UFC. Começamos, é claro, falando de Copa do Mundo. Isso porque no início da madrugada desta quinta-feira acabou a primeira rodada da fase de grupos do principal torneio de futebol do mundo. E essa primeira etapa foi marcada pelo equilíbrio e pela ausência de goleadas. Toledo, na primeira edição dessa semana nós já falamos de diversos confrontos, diversas zebras, muitos empates e a gente continua com essa tendência nessa Copa do Mundo. A gente está vendo uma Copa marcada por muito equilíbrio e os times mais fracos estão se provando não tão fracos assim, não é mesmo? Exatamente. A gente teve, por exemplo, França 3-1 em Senegal, que foi um jogo muito equilibrado em grande parte do jogo, eu diria. Mas que no final a França sobressaiu principalmente por conta do elenco e Senegal fez também um ótimo jogo. Poderia até ter saído com o resultado, mas a França foi superior nesse jogo. Exatamente, a gente falou de diversos jogos nessa primeira parte e agora a gente vai falar justamente desses outros jogos que aconteceram na rodada e o primeiro deles foi justamente França e Senegal. Foi um confronto, como você disse, muito equilibrado, mas que os grandes jogadores fizeram a diferença, porque a partida do Olise é um negócio impressionante. O primeiro gol da França, inclusive, é um gol absurdo por conta do passe do Olise. A gente teve ali a finalização do Mbappé, fez mais um gol. Fez o primeiro gol dele na partida depois de perder diversas oportunidades num lance de pura mágica do Olise. Depois a gente tem mais um gol justamente da França, um outro golaço do Barcola, uma cavadinha linda. Né? Exatamente. E por fim, a gente tem aquele gol do Senegal que fala, nossa, agora esses últimos 2, 3 minutinhos do jogo vai ter muita coisa. E o Mbappé, num outro lance de genialidade, vai lá, dá um chutaço de fora da área e consegue ganhar essa partida para a França. Bizarro, né? Foi justamente na saída de bola e também no último lance do jogo, quase que Senegal faz o 3-2, né? Por centímetros a bola não entrou, mas foi um verdadeiro jogaço, dentre vários outros que a gente teve nessa primeira rodada. Exatamente, inclusive vale destacar que com esses 2 gols, o Mbappé chegou a 14 gols em Copa do Mundo. 2 a menos que o Klose e que um outro cara que também fez gol nesse dia, não é mesmo? Exatamente. Ó, a gente ainda vai falar sobre ele, mas a gente ainda tem nesse grupo, a gente teve Iraque e Noruega, um jogo muito interessante também, começou um pouquinho mais equilibrado, mas outra vez um grande nome desequilibrou esse jogo, nesse caso o Haaland, e fez 2 gols nesse jogo e a partida terminou em 4-1.
Exatamente, foi uma atuação muito boa do Haaland, do que eu diria que é a subestimada Noruega, que a Noruega tem um time bem consistente, é claro, é muito ligada ao Haaland, a figura dele, e do Odegaard, mas ainda assim tem outros bons jogadores que merecem atenção nessa Copa do Mundo. E vale destacar, Toledo, fazer até um comparativo que muitas das vezes a gente tinha alguns jogadores que conseguiam classificar para a Copa com esses países um pouco diferentes, países que não são tão tradicionais assim, e acabavam não jogando bem por justamente não ter aqueles melhores companheiros. Um exemplo claro disso é o Lewandowski, jogando na Polônia, que nunca foi bem no Mundial. E o Haaland conseguiu quebrar esse paradigma, mesmo com uma seleção que é boa, mas não é no nível dele, ainda assim conseguiu brilhar e conseguiu fazer 2 gols. A gente ainda tem o Odegaard ali no time, que é muito bom também, mas também não passa disso, né? Exatamente. E depois a gente segue, troca de grupo, aí a gente vai falar de um jogo que, assim, colocou o Messi como o maior artilheiro da história das Copas, junto com o Klose, né, Toledo? Exatamente, um privilégio assistir ele, não tem outra palavra que descreva esse momento. Assim, infelizmente ele é argentino, né, mas foi 3-0 para a Argentina, com 3 do Messi, que, ó, decidiu o jogo, foi o melhor na partida e conseguiu esse número tão impressionante, né? Exatamente, o primeiro hat-trick, né, fazer 3 gols no mesmo jogo dessa Copa é justamente do Messi, alcançando esse recorde do Klose, e que ele ainda vai jogar contra o Iraque, por exemplo, que é uma seleção mais fraca, então tem tudo para passar esses números. Fiquei meio preocupado achando que o Mbappé ia chegar no número do Klose, o Messi já falou, não, quem vai chegar sou eu primeiro, e chegou. Acho que bastante gente vai passar do Klose nessa Copa. Exatamente, o Klose até é um jogador que foge um pouco do nível desses caras. Tem muito mérito, sim, por ter conseguido esses 16 gols, mas tem essa situação. Mas, Toledo, a gente tem que falar aqui que temos um porém nesse jogo. A expulsão, não expulsão no lance do Messi, que assim, na minha visão é ridículo, Toledo. É ridículo, é um absurdo não ter expulsado o Messi num lance que qualquer jogador que fizer aquilo tem que ser expulso. Exatamente. E o árbitro da partida não deu sequer um cartão para ambas equipes nessa partida. E era um jogo ele conseguiu manter o nível da partida, não foi uma partida violenta. Mas assim, tiveram diversos lances que eram para amarelo, principalmente esse caso do Messi, que é o que mais chama a atenção. Aí tem muita gente que comenta, fala, não podia expulsar, é o primeiro jogo que era o Messi. Mas é o Messi, também é um jogador como qualquer outro, né? Ele cometeu a infração, então ele tem que ser punido pela infração. E, inclusive, seria um lance de jogo bruxo grave. E ele muito provavelmente ia perder toda a fase de grupos, caso tivesse sido expulso, tal qual o jogador da África do Sul, que também cometeu uma agressão no primeiro jogo dessa Copa. Mas aí já fica essa manchinha na Copa do Mundo, né, Toledo? Que a gente até pode lembrar da última Copa, que a Argentina foi muito bem, mereceu o título, mas a gente também teve diversas polêmicas, inclusive envolvendo o Messi dando tapa na bola. Então, assim, é uma situação muito complicada, um grande jogador, o maior jogador que a gente tem jogando no futebol mundial. Porém, infelizmente, a gente tem essa manchinha nessa partida. Aí nesse grupo eu vou apelidar esse jogo como o jogo dos guerreiros, porque só os guerreiros de verdade assistiram o jogo 1h da manhã entre Áustria e Jordânia. E o Hugo foi o único jogo que eu não consegui assistir até o momento. A Áustria ganhou de 3-1 da Jordânia. Isso eu também não consegui ver não, Toledo. É um horário muito complicado e vamos ser sinceros. Com certeza foi um bom jogo. Porém, não é aquele jogo que chama tantas pessoas. Mas foi marcado pelo primeiro gol da história da Jordânia nas Copas, né? E também uma ótima atuação da Áustria, que fez 3 gols. E a Áustria é sempre uma pedrinha no sapato de alguém na Copa do Mundo. A Áustria sempre vai bem com alguém. Na Eurocopa ia fazer alguns jogos muito bem também. Exatamente. A Áustria tem um time bem competente e estão completando esse grupo. A gente teve justamente Áustria 3, Jordânia 1, como você disse. E agora a gente vai lá para o grupo K. Se a gente está falando de um dos melhores da história, vamos falar de outro. É justamente o grupo da seleção de Portugal, seleção do Cristiano Ronaldo, que decepcionou. Exatamente, é a palavra desse jogo. Faltou tudo nesse jogo, né? Parecia que o time de Portugal abriu 1-0 ali logo no início do jogo, depois se acomodou totalmente nesse resultado, tomou um empate, um gol muito marcante também. Primeiro gol de Congo da República Democrática do Congo, melhor dizendo, em uma Copa do Mundo. Um gol, foi muito legal também esse momento, a torcida de Congo fez uma história, participou ali na torcida, muito legal. Exatamente. E até dizer, Toledo, que quando o João Neves, que é um baixinho, faz o gol de cabeça logo no início do jogo, eu pensei, esse daqui vai ser igual da Alemanha, vai ser uma grande goleada. Só que aí Portugal morreu no jogo, o time jogou muito mal, os principais jogadores jogaram muito mal. Bola, né? Exatamente, situação muito complicada e que pegou mal para Portugal, né, Toledo? Porque a gente tem um exemplo do jogo do Brasil, por exemplo,
que o Brasil jogou mal porque o Marrocos jogou bem. Aqui Portugal jogou mal porque jogou mal, então assim, foi uma Parece situação que escolheu difícil. jogar mal, né? Exatamente, não foi nem igual o caso da Espanha, que foi a grande atuação do outro goleiro. Não, Portugal jogou mal mesmo e o Cristiano Ronaldo também jogou muito mal nessa partida. Exatamente. E depois a gente tem um outro jogo também válido pelo Grupo K, que inclusive é um grupo muito interessante Legal, dessa Copa né? do Mundo, que foi o Uzbequistão contra a Colômbia, lá no lendário Estádio Azteca, destacando mais uma vez. Parece que os jogos nesse estádio parecem que são muito mais legais. São né? muito mais legais. E a Colômbia ganhou de 3-1, um jogaço, inclusive, Toledo destacar aqui que a Colômbia, claro, teve a grande parte das ações do jogo, mas o time do Uzbequistão foi muito guerreiro e conseguiu empatar a partida, inclusive, em certo momento. Exatamente. Mais um jogo que teve o primeiro gol da história de uma seleção na história das Copas, um gol que foi muito legal e era muito importante naquele momento, né? Buscou empate, mas depois a Colômbia, é claro, com toda essa sobra de elenco, se sobressaiu e conseguiu a vitória nesse jogo. Exatamente. Inclusive, fazer um destaque aqui para as falhas dos goleiros. Se a gente falou de boas atuações, a gente tem que falar aqui de falhas, porque o gol do Uzbequistão tem uma falha bizarra do goleiro da Colômbia, que ele defende a bola e joga ela na frente do gol, sendo que ele estava sentado. E também o segundo gol da Colômbia, ali o Luiz Dias chuta uma bola, ele chuta bem, só que o goleiro ele falha de um jeito muito esquisito, muito feio, Toledo. E no finalzinho, a gente tem o último gol da Colômbia, do Campaz, que não, o gol é dele, mas o mérito todo é do Cúcio Hernandes, que fez uma jogadaça, mostrou muita raça e conseguiu fazer esse 3-1 e garantiu essa vitória. Exato, ele entrou no lugar do Rames e é sempre uma missão muito difícil, afinal, Rames Rodrigues é sempre um grande nome em Copas do Mundo, não esteve em 2022 e é sempre um destaque muito grande, não é uma missão fácil. Aí, a gente pode passar para o próximo grupo, que foi marcado por um jogo com muitos gols. A gente teve Inglaterra e Croácia, foi 4-2 para a Inglaterra, um jogo com 6 gols, muito movimentado do início ao fim. Um dos grandes jogos já dessa Copa do Mundo, um jogo com duas seleções de altíssimo nível. A Croácia, que sempre que parece que essa daqui vai ser a última Copa que a Croácia vai bem, eles fazem mais uma Copa boa e parece que a gente está se encaminhando para isso novamente. Mesmo eles perdendo, agora eu acho que realmente vai ser a última. Acho que vai ser a última porque os grandes jogadores estão se aposentando. Exato. Mas ainda assim, quanto eles estão jogando muito bem e fizeram 2 gols nesse time da Inglaterra, que é um time extremamente competente, e eu acho que eles podem sobrar no restante do grupo, que é o restinho dos o outro jogo que a gente vai falar ainda. Mas o grande destaque desse jogo aqui é, sem dúvida nenhuma, o que é pra mim o destaque do mundo atualmente, que é o Harry Kane, que jogador, né, Toledo? Que jogador, ele faz tudo, né? A gente sempre comenta aqui dele. Ele é um jogador que joga de 5 às vezes, joga de 8, joga de 10, joga de 9. Ele é o centroavante mais completo que a gente tem no futebol mundial hoje. Eu diria que ele é o jogador perfeito, né, Toledo? Porque assim, ele faz tudo bem, ele dribla bem, ele tem uma questão física muito boa, dá assistência, passa a bola bem, chuta, a gente não precisa nem falar do chute dele. E eu gostaria de destacar também que ele faz uma função que vários jogadores da própria seleção brasileira tentam fazer, só que ninguém consegue fazer direito. Exato. Que é o que o João Pedro tenta fazer, tentar recuar, né? Matheus Cunha. Só que assim, o Kane faz com uma perfeição tão grande que a gente nem percebe que ele recua tanto. Porque mesmo ele recuando, ele ainda tá lá para fazer o gol. Então assim, é um jogador muito completo, tem um faro absurdo e é um prazer ver ele jogando, né, Toledo? Perfeito, exatamente. É outro que a gente é privilegiado de assistir e não tem tanto reconhecimento, é claro, igual o Messi, porque o Messi ainda tá muito acima. E pra gente finalizar essa primeira rodada, a gente tem Gana e Panamá, que foi um jogo assim muito equilibrado, mas que foi marcado por um nível técnico um pouquinho mais baixo. Mas também foi um jogo muito legal e muito movimentado. Muito bom de se assistir. E eu diria até que foi um jogo surpreendente, Toledo, porque o Panamá jogou contra o Brasil, tomou 5-2 e todo mundo desqualificou muito o Panamá justamente por conta desse... Desqualificou, né? Não foi nem o Panamá, desqualificou o adversário que o Brasil escolheu. E no final das contas, o Panamá conseguiu encrespar ali para a situação do time de Gana. Que não é um time ruim. Não é um time ruim, de longe disso. Apesar de não ter feito um ciclo bom, ainda assim não é um time ruim. Então assim, foi um jogo para mostrar que o nível dessa Copa está alto. O time que a gente acha que é ruim é bom, porque todos os times são bons. Querendo ganhar. E por isso que a gente está na Copa do Mundo, né, Toledo? Exato. E Toledo, só pra gente fazer um último destaque aqui, a gente, é claro, amanhã, na sexta-feira, né, a gente tá gravando isso daqui na quinta, só explicando melhor, a gente tem o jogo do Brasil. Como é que tá a sua expectativa para essa partida contra o Haiti? Eu acho que esse jogo é o jogo para dar uma aliviada nos ares, nos ânimos também. É para ser um jogo bem mais tranquilo para o Brasil. Haiti fez um jogo muito bom contra a Escócia, mas assim, Marrocos ainda está muito acima dessas duas seleções. Eu acho que o Brasil, claro, tem total obrigação de ganhar esse jogo do Haiti, e eu acho que vai ser um 4-0 esse jogo.
Eu espero também que seja um resultado como esse, Toledo. E só fazer um destaque que o jogo de Brasil contra o Marrocos, esse empate, que foi tão ruim, né, por conta da atuação da seleção brasileira, muito condicionado pela boa atuação de Marrocos, a gente achou o fim do mundo. Mas a gente tem que destacar quantas outras seleções que são tidas como favoritas se complicaram. E muita coisa pode acontecer, né, Toledo? A gente sempre tem que lembrar do destaque da última Copa. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita na estreia. Que não era tão boa quanto a Arábia hoje. Exatamente. Perdeu e acabou sendo campeã. Então, assim, muita coisa pode acontecer para o Brasil, muita coisa pode acontecer para Portugal. Uma seleção que é uma zebra pode ser campeã. Então, assim, muita coisa pode acontecer. Então, a gente não pode tomar nada como certo dessa primeira rodada. Só começou e ainda tem muita Copa do Mundo ainda por vir, graças a Deus. Ainda no futebol, mas agora aqui em Petrópolis, o Serrano ficou no empate sem gols na estreia da Copa Rio. O Leão da Serra até tentou, mas não conseguiu superar o São Gonçalo jogando em casa. Com esse resultado, o Leão da Serra estende a fase morna, com apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. Hugo, infelizmente não veio a vitória nesse primeiro jogo, que seria um resultado muito bom. E como a gente acabou de falar, começa a se estender essa sequência de resultados ruins, de derrotas e principalmente empates. Acho que a gente pode até dizer que muita gente ficou iludida com o início da temporada muito boa do Serrano, que começou muito bem. Exatamente, o Serrano começou muito bem, começou com muitas vitórias, mas depois foi se embolando, empatando. E nos últimos 8 jogos, o Serrano ganhou uma, perdeu 2 e teve 5 empates. É um time que está numa situação muito complicada e que o que parecia muito encaminhado na Série A2, agora a gente está falando de Copa Rio, mas voltando na Série A2, é que o Serrano parecia que não ia, até poderia não se classificar, mas ia ficar numa situação muito tranquila, naquele famoso meio de tabela. Mas com esses últimos resultados, o Serrano fica voltando naquele fantasma do rebaixamento, né, Toledo? Exatamente. E é um resultado, o rebaixamento, que ninguém esperava, né? Começou muito bem. Normalmente, quando o time começa muito bem, consegue criar aquela casca, né, para no final do campeonato não lutar justamente contra o rebaixamento. E é um campeonato de tiro curto, todo ponto é muito importante. E esses empates acabaram, vai perdendo 2 pontos. Acaba que no final é muito ponto perdido. Exatamente. A gente torce para que o Serrano consiga virar essa chavinha, consiga voltar a vencer, porque qualidade o time tem, né, Toledo? Provou isso justamente nas primeiras rodadas. Vamos ver se consegue alterar. E também que vá bem na Copa Rio. Agora indo para o octógono, o UFC Casabranca, realizado no último domingo em Washington, teve diversos brasileiros na disputa. E a noite começou boa para nós, com o Diego Lopes conseguindo um belo nocaute no segundo round contra Steve Garcia, e Maurício Ruff passando por cima de Michael Chandler com outra grande atuação. Mas, por outro lado, o ex-campeão de 2 categorias, Alex Poatan, estreou na divisão encarando Cyril Gane, número 1 do ranking, em busca de um 3º cinturão no UFC, um feito que seria inédito na história do evento. Porém, o francês se apresentou em ótima forma e impediu a conquista do seu oponente, nocauteando Poatan no início do segundo round. Eu acho que foi um resultado, claro, muito bom para os outros primeiros 2 brasileiros, mas essa luta do Poatan foi marcada por polêmicas, né? A gente teve o Cyril Gane fazendo golpes que, na teoria, não podem, golpes na nuca. E a gente já acompanhou em outros esportes, principalmente no boxe. Teve uma luta de muito tempo atrás em que um lutador tomou um golpe na nuca, foi nocauteado e depois não conseguiu mais andar, não conseguiu mais falar. São golpes muito prejudiciais à saúde dos atletas. Exatamente, a saúde dos atletas que tem que ser sempre priorizada em detrimento de qualquer coisa. E infelizmente a gente pode ter tido essa polêmica, tem toda essa situação. O próprio árbitro da partida depois postou uma explicação falando que o golpe não tinha sido ilegal, mas fica nessa área cinza não que... foram só um, né? Exatamente, ficou uma situação bem complicada, porém a gente tem que destacar, o Poatan sim reconheceu a derrota na luta, então a gente torce para que ele consiga fazer uma revanche e consiga assim sair vitorioso. E fazer história, né? Exatamente, Toledo. E com essas informações, gente, a gente encerra o nosso Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. A gente se vê na próxima edição. Um beijo. Muito obrigada, Hugo e Toledo, pelas principais notícias do mundo do esporte. E a gente, amanhã nossa seleção entra em campo novamente, dessa vez contra o Haiti. E a gente espera que o resultado seja diferente do último jogo, né? Que o Brasil consiga a primeira vitória rumo ao Hexa. Estaremos todos na torcida, é claro.
Nós vamos agora para o último e rápido intervalo, mas não saia daí, porque na volta temos a previsão do tempo. Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E como prometido, vamos agora para a previsão do tempo. Estamos chegando no final do outono e já vou dar aqui um panorama de como vai ser a nova estação. O inverno desse ano começa oficialmente às 5 horas e 24 minutos da manhã de domingo, dia 21 de junho, e deve trazer mudanças importantes no tempo em todo o país. No sudeste, a estação vai ser marcada por períodos de frio intenso no início, seguidos por momentos de calor acima da média nos últimos meses. A chegada do inverno coincide com o avanço de uma forte frente fria pelo interior do Brasil. A primeira onda de frio da estação está prevista para ocorrer entre os dias 22 e 30 de junho, provocando uma queda acentuada das temperaturas em diversas áreas do sudeste. Na região serrana do Rio, o frio deve ser ainda mais sentido, especialmente durante as madrugadas e nas primeiras horas da manhã. Outras duas massas de ar polar também são esperadas ao longo de julho, reforçando as características típicas da estação. Outra mudança importante está prevista para a segunda quinzena de agosto, quando uma frente fria continental poderá provocar chuva em áreas do interior da região sudeste. Segundo os meteorologistas, o inverno deste ano vai ser influenciado pelo fortalecimento do fenômeno El Niño, que começou oficialmente neste mês de junho. Embora os efeitos mais intensos sejam esperados para a primavera e o verão, os primeiros impactos já devem ser percebidos durante os próximos meses. A previsão indica que as temperaturas médias no estado do Rio de Janeiro devem permanecer dentro da normalidade. No entanto, períodos de calor acima do esperado podem ocorrer durante agosto, principalmente em áreas do sudeste. Já na reta final do inverno, em setembro, existe risco de formação de ondas de calor. E agora, indo para a previsão do sextou das cidades aqui da nossa região de cobertura, em Nova Friburgo, o dia vai ser de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu fica com ainda mais nebulosidade, mas não chove. Os termômetros variam entre a mínima de 8 e a máxima de 18 graus. Em Teresópolis, a sexta-feira vai ser de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, forma-se nevoeiro e as temperaturas variam entre a mínima de 9 e a máxima de 19 graus. Aqui em Petrópolis, amanhã começa a Bauernfest. E olha só, não temos previsão de chuva. O dia vai estar bem típico da estação, com sol e muitas nuvens a partir da tarde. À noite, o céu fica com ainda mais nebulosidade.
O frio vai estar bem intenso, do jeito que os turistas que vêm para Bauer gostam. Os termômetros vão variar entre a mínima de 9 e a máxima de 19 graus. Agora, mudando de região, em Paraíba do Sul, o sextou vai ser de sol com muitas nuvens, ficando com períodos de céu nublado. A noite vai ser com muitas nuvens, e as temperaturas variam entre a mínima de 10 e a máxima de 22 graus. E para finalizar, em Três Rios, a previsão indica um dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu fica com ainda mais nuvens e os termômetros vão variar entre 11 e 23 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo aqui para as cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e também nas nossas redes sociais, no Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas amanhã a gente já está de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado, viu? Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.